Pesquisa combate o mito das famílias desestruturadas. A depredação está mais frequente. É o caso da sua escola? E o PNE, hein? Adiado de novo. Da redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. Vamos falar de família e escola. É bastante comum ouvir queixas de professores dizendo que as famílias não apoiam os filhos na escolarização. Sobretudo, as famílias pobres costumam ser chamadas de famílias desestruturadas, sem condição de ajudar as crianças. Isso é um mito. Todos podem ajudar seus filhos desde que saibam como. Recentes pesquisas jogam luz sobre esse tema. O Observatório Sociológico Família e Escola da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, se dedica a pesquisar como diferentes grupos dentro dos meios populares se relacionam com a escola. Nos estudos do observatório, fica claro que mesmo em ambientes vulneráveis, existem sim famílias que se comprometem com a educação de seus filhos. E mais, os casos de sucesso ou de fracasso têm relação não apenas com as diferenças entre as famílias, mas também com as diferenças entre as escolas. A opinião é de Cláudio Nogueira, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Veja aí. Pergunta 1. Qual a relação entre desempenho escolar e apoio da família? De um modo geral, a partir da sociologia da educação, a gente chama atenção para o fato de que as famílias têm recursos diferentes para lidar com a escola. Algumas famílias têm maior capital cultural, maior conhecimento sobre como a escola funciona e também tem condições econômicas diferentes que permitem um investimento maior ou maior ou menor em relação à escola, né? Então a gente tem sempre que pensar que a relação da família com a escola ela é muito definida a partir das condições objetivas dessa família, tanto em termos econômicos quanto em termos de escolaridade ou o que a gente chama mais amplamente de capital cultural. Pergunta 2. É possível encontrar apoio à educação entre famílias pobres? E essa última pesquisa que a gente fez, uma das coisas que ela mostrou é como que a gente tem que ver diferenças sutis que existem entre os grupos aparentemente iguais de famílias. Então, mesmo nos meios populares, mesmo em famílias com condições econômicas precárias, existem aquelas que estão numa situação um pouco mais favorável e que, portanto, conseguem investir um pouco mais na escolarização dos filhos. Pergunta 3. Quais as dificuldades das famílias pobres que querem apoiar seus filhos? Outra coisa que a pesquisa chama atenção é que a oferta escolar varia de região para região. Então você tem algumas famílias que estão investidas, que estão buscando investir ao máximo na escolarização dos filhos, que têm grandes expectativas em relação à escolarização dos filhos, mas que não encontram uma escola também que apoie essa iniciativa, que seja realmente uma escola acolhedora em relação a esses objetivos mais amplos que essa família tem. O que as pesquisas têm mostrado é que as escolas públicas não são iguais. Isso é uma coisa que tem sido cada vez mais reconhecida. Dentro da rede pública, você tem diferença entre escolas estaduais, municipais, federais, e dentro de cada uma dessas redes você tem diferenças mais sutis. Algumas escolas funcionam melhor do que outras, tem uma coordenação mais eficiente, tem um grupo de professores mais afinado. As razões disso podem ser pesquisadas e investigadas, mas o fato é que as escolas não são todas iguais. E, portanto, as famílias têm oportunidades de escolarização para os seus filhos que também são muito diferenciadas. Então, além das famílias terem recursos diferentes, econômicos e culturais, elas encontram escolas mais ou menos favoráveis para a escolarização dos filhos. Nessa semana, notícias sobre depredação nas escolas ganharam o noticiário nacional. O problema é grave e merece atenção. As cenas de vandalismo, infelizmente, fazem parte do cotidiano de muitos diretores escolares. Eles contam que os ataques são realizados não apenas por pessoas de fora, mas também por parte dos próprios alunos. Dados do questionário da Prova Brasil de 2011 mostram que, ao longo de um ano, 19% dos gestores tiveram problemas com estudantes que picharam os muros da escola.
18% presenciaram alunos depredando dependências internas e 26% reclamam da destruição de banheiros. A gente quer saber se isso acontece na sua instituição de ensino também. Entre na nossa página do Facebook, facebook.com/Revista Nova Escola e dê o seu testemunho. Os melhores aparecem na edição da semana que vem. Uma pesquisa mostra que o brasileiro é otimista em relação aos benefícios da tecnologia para a educação. Segundo o estudo da empresa Intel, 60% dos brasileiros acreditam que em 10 anos todos os exames escolares serão feitos por computador, abolindo as provas impressas. Outros 55% acham que as crianças terão de usar tablets ou outro dispositivo móvel para participar das aulas. E a grande maioria, 79%, acredita que os softwares vão facilitar a vida do professor, deixando que ele tenha mais tempo para se dedicar aos alunos em sala. Você deve ter acompanhado a recente polêmica sobre a violência contra a mulher. Bom, o IPEA voltou atrás e disse que não são 65%, mas sim 26% dos brasileiros que acreditam que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros no país. O fato é que a violência contra a mulher é um problema que precisa ser levado muito a sério. A revista Nova Escola de Abril chega às bancas a semana que vem com um dado impressionante. 5.000 mulheres morrem por ano por conta de violência, em especial violência doméstica. As pesquisas mostram que as regiões campeãs em feminicídios, que são as mortes de mulheres por conta de conflito de gênero, são a Norte e a Centro-Oeste. A escola tem um papel fundamental no combate ao problema. É preciso repensar as ações do dia a dia, evitar a segregação de gênero e, principalmente, discutir a violência contra a mulher com os alunos. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar, é devagar. A votação do Plano Nacional de Educação na Comissão Especial da Câmara que analisa o projeto foi adiada de novo, dessa vez para o dia 22 de abril. A expectativa é que a votação fosse concluída na última quarta-feira, mas a sessão, que durou cerca de 1 hora, foi suspensa com o início da sessão no plenário. O relator, o deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, apresentou mudanças na questão do financiamento da educação, dando mais responsabilidade à União no repasse de recursos a estados e municípios. Enquanto grande parte das medidas adotadas na educação visa a descentralização, tem gente defendendo o caminho inverso. Foi lançada na última terça-feira a Frente Parlamentar Mista pela Federalização da Educação Básica. O projeto é capitaneado pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, e pelo deputado André Figueiredo, também do PDT, mas do Ceará. Eles têm como objetivo principal aumentar a participação do governo federal na educação. A defesa é pela criação de mais instituições federais, a implantação de uma carreira nacional para professores e a fixação de um cronograma de substituição dos sistemas municipal e estadual por um modelo federal. Vão até o dia 22 de abril as inscrições para projetos pedagógicos da 9ª edição do Câmara Mirim, um programa da Câmara dos Deputados que convida alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental a serem deputados por um dia. Para participar, a escola precisa mandar uma proposta de trabalho explicando como a ida ao Congresso será incluída em uma sequência didática sobre o tema. Os autores das 6 melhores propostas poderão indicar 2 turmas de, no máximo, 40 alunos para ir a Brasília no dia 30 de outubro. Saiba mais sobre a iniciativa clicando em plenarinho.gov.br/Câmara Mirim. Por hoje é só. Fim do Jornal da Educação. Um abraço e até a semana que vem.